Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno na área, estudando hoje mais uma súmula do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje nós ficaremos com a súmula número 6 do TSE. A ideia desse projeto, que está no YouTube, lá no canal Cursos Bruno Oliveira ou Bruno Eleitoral, você vai encontrar das duas formas. Nós estamos analisando súmula por súmula de forma detalhada. E hoje nós vamos para a súmula número 6. Tá certo? Se você não me segue no Instagram, passe lá, @professor Bruno Eleitoral, temos dicas diárias de direito eleitoral para vocês. Vamos então, primeiramente, como de praxe, para a leitura da súmula, aí a gente vem aqui para a gente poder comentar detalhadamente sobre ela, certinho? Bora então? A súmula número 6 do TSE diz o seguinte: são inelegíveis, então inelegíveis, o contrário de elegibilidade, né? A inelegibilidade, ou seja, o bloqueio, o impedimento à disputa de um cargo eletivo pelo não preenchimento de alguma condição ou por estar ali com algum caso que impeça aquele cidadão de se candidatar a um cargo eletivo. Então são inelegíveis, não podem se candidatar. Para o cargo de chefe do executivo, quem são os chefes do executivo? Presidente da República em âmbito nacional, governador em âmbito estadual e prefeito em âmbito municipal. Então nós estamos analisando esses três cargos. Então são inelegíveis para o cargo de chefe do executivo o cônjuge e os parentes indicados no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. Daqui a pouco eu vou remeter a esse artigo 14, parágrafo 7º, para a gente entender quem são esses parentes indicados, né? Do titular do mandato. Então, a inelegibilidade, ela vai levar em consideração o titular do mandato. Então, por exemplo, se é o governador de estado, se eu estou falando de inelegibilidade estadual, eu vou levar em consideração a chefia do Poder Executivo Estadual, que é o governador. Se eu quero analisar a inelegibilidade no âmbito municipal, eu levo em consideração o prefeito, porque é o chefe do Executivo, que é o titular de mandato, que será o nosso parâmetro aqui, ok? Então, a regra é, então vamos marcar aqui para ficar claro, que são inelegíveis para o cargo de chefe do Executivo, cônjuge e os parentes indicados no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição do titular de mandato. Vamos, antes de fazer a leitura do final, ir lá para o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Vejam, são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção. Então veja que o vínculo aqui de inelegibilidade leva em consideração até o 2º grau, seja do presidente da República, de governador do estado ou território, do DF, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então veja, se é o caso do âmbito municipal, quem que é o chefe do executivo no âmbito municipal? Prefeito. O vereador, que é irmão desse prefeito, na verdade ele não é vereador, ele é irmão do prefeito, ele quer se candidatar a vereador. Perceba o seguinte, nós temos aqui que o prefeito já exerce ali o seu cargo e tem um cidadão que quer se candidatar a vereador. Tem um prefeito que já exerce o cargo e tem o vereador que vai ser a primeira vez. Ele pode? Não, ele é irmão do titular, ele está dentro desse vínculo até o 2º grau, ele está impedido. Agora, suponhamos que já era vereador, ele já era vereador e agora nós temos o prefeito que vai disputar. É possível isso? Sim, porque veja, eu tenho que levar em consideração aqui do menor para o maior. O vereador, ele já é vereador, o irmão já é vereador e vai disputar a reeleição. Veja que aqui fala no artigo 14, parágrafo 7º. Se ele já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, não há qualquer ofensa, ele é elegível, tá? O nosso foco não é o artigo 14, parágrafo 7º, mas sim
a súmula número 6, mas é claro que a gente precisava resgatar esse artigo 14, parágrafo 7º. Voltando à súmula, veja que nós temos uma exceção muito clara aqui para a súmula, que diz o seguinte: salvo se este quem? O titular do mandato, reelegível, então ele estava no primeiro mandato, ele vai disputar uma reeleição, tenha falecido, renunciado ou se afastado definitivamente do cargo até 6 meses antes do pleito. Então perceba que a regra é a inelegibilidade do cônjuge e os parentes do chefe do executivo, que é o titular do mandato. Agora, se o titular do mandato, que é o chefe do executivo, ele estiver disputando uma reeleição, é possível que ele disputa ainda uma reeleição. No Brasil, chefia do executivo só pode se reeleger para mais um mandato consecutivo, não é? Então ele estava exercendo o primeiro mandato, vai disputar uma reeleição, portanto ele é reelegível, ele pode se reeleger. Então se ele for reelegível, faleceu, renunciou ou se afastou definitivamente do cargo até 6 meses antes do pleito, aquela pessoa que tem essa relação com o chefe do executivo se torna elegível, possibilitando então a disputa ao cargo eletivo, ok? Nessas condições de exceção que constam aqui, ok? Tudo isso para quê, pessoal? Para impedir a perpetuação do poder familiar. Então, o pai ali exerce o mandato por 2 mandatos consecutivos, aí depois vem a esposa e depois vem o filho e assim fica o mandato da chefia do poder executivo ad eterno, para sempre a mesma família exercendo o poder. Então, para impedir essa indevida perpetuação do poder familiar, ok? Além disso, nós temos uma súmula vinculante, que são as do STF, súmula 18 vinculante, que cai muito em prova. Diz o seguinte: a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Então perceba, o marido exerceu por 2 mandatos consecutivos. Aí ele é casado com a Maria. Perceba então que para o terceiro mandato da mesma família, entre aspas, né? Nós estamos falando aqui de vínculo conjugal, não poderia, porque ele já exerceu por 2 mandatos consecutivos. O terceiro mandato, mesmo que não seja ele, é o cônjuge, não poderia. Mas o que ele faz? Ele dissolve o vínculo conjugal no curso do mandato para tentar afastar essa inelegibilidade. Antes, isso era tendência, hoje não pode. Veja que a súmula vinculante número 18 fala que essa dissolução, seja ela verdadeira ou falsa, não afasta a inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 7º. Ok? Então, essa foi a súmula número 6 do TSE. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. E até a próxima súmula. Tchau, tchau.